Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. Vamos ver se antes de acabar o ano, né, Rony Clay termina de arrumar esse estúdio, que tem uma cama ali atrás, uma tela de computador e o meu computador aqui na frente, né? Vamos ver, né? Porque meu marido é pedreiro, mancebado, sabe como é que é, né? Não é brincadeira não, meu povo. Mais uma hora o negócio entra no lugar. Eu acho que eu sou uma das YouTubers que tem um estudinho mais bagunçado. Um estudião, né? Pra quem começou praticamente sem nada, né? Até o celular tinha quebrado e nem Wi-Fi eu podia pagar na minha casa que eu morava. Meu povo, já passei situações complicadíssimas na minha vida que só quem sabe vai entender, né? Afinal de contas, só quem vive a vida é cada um de nós e sabe aonde dói a pedra no sapato ou os dedões. Na verdade, muitas horas quando a gente mais precisa, são poucos aqueles que nos levantam para nos ajudar. Gente, vamos falar aqui do rei Roberto Carlos, né? Triste história aí desse cara muito famoso, que muito jovem passou a fazer sucesso. Infelizmente agora passa por um problema muito sério mesmo. Roberto Carlos aí que já enterrou vários filhos e agora ele passa por esse problema e ele se sente sozinho. Bom, nesse momento agora, para você que não é inscrito nesse canal, já peço que você se inscreva. E se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente aonde você estiver. E não deixa, gente, deixar aquele super like pra gente, porque quando você deixa, faz um movimento nas plataformas digitais Fortex. Isso mesmo. Se inscreva aí também no meu canal, Cleo Fofoqueira. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Meu povo, histórias com Cleo Loyola. Sempre quando dá tempo eu coloco vídeo todos os dias nesses canais. Sim, quando dá tempo, né? Porque são muitos canais para uma pessoa só e ainda trabalho no Instagram. Gente, vamos falar aqui do rei Roberto Carlos, né? Que infelizmente acabou enterrando filhos, acabou enterrando mulheres. Um cara que parece que não teve muita sorte no amor. No amor, principalmente em relação a filhos, né, gente? Porque não foi só o Dudu Braga, né, que foi esse último filho dele que infelizmente faleceu aos 52 anos de idade. Mas ó, uma olhada aqui, né, que eu não gosto de fofoca, eu apenas repasso informações. No G1 saiu uma triste notícia aqui do Robertão, cara que eu cresci ouvindo. Lady Laura, me leva pra casa, Lady Laura, me conte uma história, Lady Laura, me faça dormir, Lady Laura. Vocês lembram dessa, né? Amélia, que era mulher de verdade. Cresci ouvindo a minha mãe e o meu pai escutarem o rei Roberto Carlos, que para muito é um rei aí no sucesso, né? Eu hoje entendo a maneira de se falar. Vamos falar dele agora, gente? Vamos deixar no like aí para nós fortalecer? Roberto Carlos, que depois da perda do seu filho, né, Dudu Braga, nunca mais foi o mesmo. Roberto Carlos aí, né, que infelizmente enfrentou, junto com o seu filho, câncer, né, de membrana, que isso, esse remédio? Membrana, envolvendo a parede abdominal, viu o filho morrer aos poucos. Lembrando que Roberto Carlos também teve outros filhos que já faleceram. Uma, inclusive, no acidente muito jovem. Netos também que já se foram. E nesse momento agora, Roberto Carlos passou como se fosse uma cena de filme na sua cabeça, mas um filme de terror. E ele entrou em depressão. Roberto Carlos, que nesse final de semana não queria atender ninguém, não queria falar com ninguém e não parava de chorar. E disse, afinal de contas, o que eu conquistei nessa vida? O que eu tenho nessa vida? Eu tenho dinheiro e não tenho nada. Falou aí Roberto Carlos. Porque as coisas que eu mais amava eu perdi. Mulheres que eu amei de verdade, perdi também pro câncer. Filho, como o Dudu Braga, que sempre estava do meu lado, que para mim era um herói, também perdi com câncer. E às vezes fico pensando que vale tanto dinheiro, se você muitas vezes não pode salvar a vida daqueles que você mais ama. Do que vale tudo isso? E Roberto Carlos diz que por um momento tentou tirar sua própria vida, porque ali ultimamente ele anda tomando antidepressivos. E ele perguntou para si próprio, vale a pena viver? Vale a pena ainda estar aqui programando show para final de ano, programando para o ano que vem, quando o que eu mais queria é que os meus filhos
e uma das mulheres que eu mais amei estivesse viva. Falou aí o rei Roberto Carlos, que se encontra agora no momento com um problema seríssimo com depressão. Gente, nós temos aí hoje o Silvio Santos, que está com um problema seríssimo de depressão. Nós temos aí vários e várias outras pessoas que a gente fala por nome, né? Porque são famosos. Quando não são, a gente não fica sabendo. Gente, depressão é sério. Eu luto todos os dias pela vida, para me levantar, para me sorrir com um abraço da minha família. Eu sempre falo isso aqui. Por isso, gente, abraço depressivo. Roberto Carlos que olha para todos os lados e ele pergunta para quem conquistou o império. Se o seu império não conseguiu salvar aqueles que ele gerou, aquelas mulheres que ele amou, que no final de contas ele tem tudo e não tem nada. E entra um desespero muito grande no seu coração. E no meio disso tudo, gente, a gente vê pessoas que adoram o dinheiro, que idolatram o dinheiro, que acham que o dinheiro é tudo. É necessário o dinheiro na nossa vida. Mas se nós realmente não tivermos uma família, né, viva, não tivermos aí pai, mãe, filhos, do que vale tudo isso? Porque na realidade ele se sente órfão de família. Diz aí Roberto Carlos no seu momento de depressão. Meu povo bonito, povo Fortex, vamos estar orando por Roberto Carlos, que por um minuto ele disse que tentou tirar a própria vida quando ele foi fazer uma reflexão dos últimos anos, dos acontecimentos que têm acontecido com ele, que são frustrantes. Lamentavelmente tudo isso, né? E o bom quando você escuta alguém tão forte, tão valente como ele, falar isso, que tem tudo e não tem nada. Isso deveria servir de exemplo para muitas pessoas que não valorizam o seu pai, a sua esposa, o seu marido, o seu filho em vida e depois quer valorizar depois que perde. Que não é o caso de Roberto Carlos, que lutou pela vida de esposa, lutou pela vida de filha, lutou pela vida do Dudu Braga até no último momento, mas não conseguiu salvar do terrível câncer, mesmo tendo tanto dinheiro. Pois é, meu povo, deixa o like, deixa o traife, deixa o like, oremos pelo Roberto Carlos, oremos por todos aqueles que têm problema de depressão, que a gente nem conhece. Eu conheço muitas mulheres aqui e homens que sofrem como eu. Oremos por toda uma nação que está doente psicologicamente, principalmente por causa das perdas. Um dos maiores sofrimentos é quando alguém vai e a gente fica. Aí sim, a gente precisa ter força para não fazer besteira. Deixa o like, deixa o traife, deixa o like no dia de hoje. Beijo para vocês, Fortex. Força, guerreiro, Roberto Carlos. Nada de pensar bobeira. A gente quer você bem vivo para alegrar os nossos dias. Principalmente as viradas de ano, que nunca seriam a mesma sem Roberto Carlos, né? Cantando as suas lindas canções aonde ele estiver. Beijo para vocês, até daqui a pouco, meu povo. Lamentável tudo isso.